Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à casa do futebol africano no YouTube, onde a gente fala sobre jogadores africanos, sobre seleções africanas, sobre clubes africanos. Deixa o curtir para esse vídeo já chegar mais longe, precisamos muito do curtir de vocês. É só chegar aí embaixo, tem um dedinho assim, ó, só clicar no dedinho já nos ajuda, menos de 5 segundos e vai ajudar esse conteúdo a chegar mais longe se você se sente identificado com esse canal, beleza? Já peço também para você se inscrever e aumentar a nossa comunidade, tá? Porque a gente já passou aí de 700 inscritos há um tempinho e estamos rumo aos 1000 inscritos, tá? Será que a gente consegue até o final da Copa do Mundo? Será? Vamos ver. Então, hoje a gente vai falar de um tema que, evidentemente, vocês já sabem, estão vendo no título do vídeo. E aqui, ó, Nigéria. Não tem como a gente falar de Copa do Mundo e não falar da Nigéria de 1994, uma das seleções mais marcantes, não só do futebol africano, mas uma das seleções mais marcantes da história das Copas do Mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre essa geração e como se formou aquela geração na Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos. Então, 2 segundinhos e a gente vai para a nossa história. Bora lá! A gente fala muito sobre essa Nigéria de 94, né? E de fato é uma Nigéria que chocou, entre aspas, o mundo pela sua alegria, né? Pela sua forma de jogar também, principalmente numa Copa do Mundo ali de 94, que tinham seleções que não eram muito, digamos que, bonitas a se ver, né? Eram seleções bastante pragmáticas, tá? E a Nigéria, no meio dessas seleções, se destacou. Mas o que talvez a gente possa trazer aqui nesse vídeo, de uma forma muito mais aprofundada, para a gente falar daquela Nigéria de 1994, é como teve um processo anterior a isso, de muitas frustrações para a Nigéria chegar até aquela Copa do Mundo de 94, tá? E eu vou começar falando o nome que talvez seja o tripé, tá? A base, digamos assim, dessa geração nigeriana, que foi um holandês, acreditem se quiser, e ele se chamava Clement Westerhoff. Ele que foi contratado lá em 1989, veja, de 94 para 1989, é um bom tempo aí, né? Basicamente 5 anos, ou seja, esse projeto da Nigéria começou lá em 89. É importante que a gente fale disso, porque o holandês ele foi responsável ali pelo desenvolvimento, junto com outros profissionais nigerianos, de uma seleção que vinha de muitas frustrações até então, naquela década de 80, né? A Nigéria, que até então só havia vencido uma vez a Copa Africana das Nações, quando foi disputado no seu país, em 1980, e logo depois disso amargou várias edições aí sem conseguir fazer grandes campanhas e principalmente sem conseguir conquistar um torneio da Copa Africana das Nações. Então o holandês ele chega para rejuvenescer as categorias de base e como nem tudo são flores, ele já tem logo uma primeira decepção em 89, que é a não classificação da seleção nigeriana para a Copa do Mundo de 90. É algo que pode passar batido, poucas pessoas devem saber, porque, evidente, em 1990 a gente teve a história de Camarões, a gente vai ainda fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, mas a Nigéria precisava de apenas um empate naquelas eliminatórias lá para a Copa do Mundo de 89 contra Camarões fora de casa e não conseguiu esse empate e foi o que resultou na classificação de Camarões para a Copa do Mundo. E aquela frustração generalizada, inclusive da torcida com a Nigéria em 89, gerou a contratação do holandês, que no primeiro momento foi contratado ali mais para gerir e desenvolver as categorias de base da seleção nigeriana. Por incrível que pareça, o Westerhoff teve que fazer o seguinte: aquela seleção nigeriana era um pouco rachada, digamos assim, não necessariamente essa composição que a gente vai conhecer em 94, mas haviam muitos jogadores, por exemplo, do exterior, que preferiam não se comprometer muito com aquela geração noventista do começo dos anos 90 da Nigéria. E aí o Westerhoff faz o seguinte, junto com os membros aí e a Federação Nigeriana, acaba contratando, digamos assim, convocando jogadores da liga local, da liga nigeriana, que era algo que já acontecia, evidentemente, e o Westerhoff preferiu fechar o elenco ali, justamente, principalmente com jogadores que estavam se desenvolvendo nas ligas nacionais da Nigéria. Aí, em 1990, a gente consegue ver já esse efeito imediato dessa nova equipe que começava a ser montado
já na Copa Africana de Nações de 1990, disputada na Argélia, tá? E é interessante porque a Nigéria, ela não vence aquela Copa Africana de Nações, ela chega a uma final, tá? Depois de um tempo, e poderia ter até uma terra arrasada, né, sobre aquela Nigéria vice-campeã, acaba perdendo também para a anfitriã do torneio, que era a Argélia de Rabah Madjer, mas ao contrário de outras ocasiões, aquela seleção de 90 sai muito fortalecida dessa final da Copa Africana de Nações, porque ali viu-se que aquela geração tinha um caminho para percorrer e era muito interessante. Em 92, a Nigéria vai também para uma outra Copa Africana de Nações e cai nas semifinais para a seleção de Gana. Mas do começo de 90 até 93, o trabalho já estava começando a ser muito bem feito, né? A seleção começava a voltar a disputar ali entre as primeiras colocadas na Copa Africana de Nações, né? 90, 92, mas faltava algo, né? Faltava, na verdade, a Copa Africana de Nações, a reconquista da Copa Africana de Nações, até porque a Nigéria havia conquistado apenas uma vez. Então, aquela Nigéria, com todos os seus jogadores ali se desenvolvendo ainda, o Fini George se destacando na Nigéria, sendo contratado pelo Ajax, e outros jogadores ali como Stephen Cash também, lenda, né, do futebol nigeriano, que virou treinador também, sendo uma dessas bases ali dessa seleção nigeriana. A seleção da Nigéria entra em 1994, sendo campeã africana, né, numa disputa de torneio na Tunísia. E aquele campeonato de 1994 da Nigéria formula e monta, digamos assim, todo esse cenário de motivação para que essa Nigéria de 94 chegue à Copa do Mundo. Então, a Nigéria conquista sobre Zâmbia, uma grande geração de Zâmbia, inclusive, a Copa Africana das Nações em 94, a primeira vez que conquista uma CAN fora dos seus domínios, porque conquistou só em 80 e jogando em casa. Então, aquela geração de 94, ela chega na Copa do Mundo daquele ano muito bem. E tem um detalhe, tá? Antes da gente falar sobre os jogos em si, daquela campanha da Nigéria na Copa do Mundo de 94, tá? Por quê? Porque é um processo de estruturação, até mesmo tática, daquela geração nigeriana sob o comando do holandês Clemens Westerhoff, porque de 89 até 92, principalmente, a seleção estava muito baseada em tentar montar uma estrutura de jogo no 4-3-3, um jogo muito para frente, um jogo que também aproveitasse as características do futebol nigeriano e dos jogadores nigerianos que se tinha à disposição, né? Só que aquela Copa do Mundo, acompanhada anteriormente do mesmo ano da conquista da Copa Africana das Nações no começo do ano, ela demonstrou sentimentos bastante novos, né, para aquela geração, porque a Nigéria nunca tinha ido para uma Copa do Mundo até 1994, fazia 14 anos que aquela seleção não conseguia conquistar uma Copa Africana das Nações, aí chega 2014, conquista a CAN, ganha motivação com uma equipe muito interessante, e essa equipe, a base dessa equipe que a gente vai mostrar daqui a pouco, chega à sua primeira Copa do Mundo. E aqui a gente está falando de uma seleção que trabalhou aí com diversas frustrações de não ter ido para a Copa do Mundo em 90, de ter perdido a final da Copa Africana das Nações em 1990, de ter caído nas semifinais de uma Copa Africana das Nações em 92, e 5 anos depois só que o trabalho do Clemens Westerhoff a nível de título realmente começa a dar frutos, tá? Então, a primeira Copa do Mundo da seleção, né, que, vamos lá, né, a Nigéria tem aproximadamente 200 milhões de habitantes, então a pressão não era tão pequena assim, não, tá? Mas, de certa forma, ia se apresentar para o mundo naquela Copa do Mundo, com, perdão a redundância, em 94, tá? E tem uma coisa que pouca gente lembra, tá? Que é uma coisa bem importante, tá? Apesar da Nigéria chegar como, digamos que assim, uma novata na Copa do Mundo, aquela seleção nigeriana chegou ao Mundial de 94 como a 5ª melhor seleção do mundo, chegou como 5ª colocada no ranking da FIFA, ou seja, até hoje nenhuma seleção africana conseguiu chegar tão longe a nível de ranking da FIFA, tá? Então, era a 5ª colocada do mundo, a Nigéria, naquele momento da Copa do Mundo. Então, não era qualquer seleção, tá? Não era qualquer elenco, não é qualquer geração, era uma grande seleção que tinha realmente que provar naquele momento. Então, aquele grande momento agora a nível mundial. E como vocês podem ver aí nessa escalação contra a Bulgária, era uma Bulgária de Stoichkov, não era qualquer Bulgária, era a Bulgária que seria semifinalista depois na Copa do Mundo, daquela mesma edição. Então, a Nigéria chega aí com uma seleção
seleção bem interessante, com o Rufai, com o Iguavoen, com o Stephen Cash, que depois foi ser, inclusive, o técnico da equipe. Um dia eu vou fazer um vídeo só para falar do Stephen Cash, com o Olise como volante, o Siazia também, o Daniel Amokachi, o Amunique, o Iekini e o Finidi George. E assim, vocês podem ver aí nessa escalação, o Coxa foi até reserva nessa primeira partida contra a Bulgária, de tão boa que a equipe era, né? Até porque essa geração e essa equipe da Nigéria na Copa do Mundo de 94 era uma equipe bastante diversa do ponto de vista tático também, mas do ponto de vista físico, tá? E essa seleção de 94 quebra muito aquele estereótipo sobre jogadores físicos, sobre funções, padrões específicas que um jogador com uma estatura pode fornecer e outros não. Porque se a gente for ver, esse esquema do Westerhoff era um esquema 4-4-2, tá? Então, normalmente tinha o Olise ali na base e o Siazia, tá? E aí tinha o Fini George na direita, um grande ponta, um grande jogador, o Amunique na esquerda, e aí dois atacantes fixos, que era o Iekini e o Amokachi, né? Então, em tese, vocês devem estar pensando, tá, são dois jogadores altos, corpulentos e que possivelmente seria, em tese, dois centroavantes. Nada disso, cara. Eram jogadores extremamente ágeis, apesar de ter um físico avantajado, principalmente o Iekini, eram jogadores extremamente velozes, extremamente inteligentes. Tanto é que esse primeiro gol contra a Bulgária, que vocês estão vendo aí, é uma jogada que começa pelo Amokachi, que sai da área, toca pro Fini George, que entra na área, e aí o Iekini faz o primeiro gol da história da seleção nigeriana numa Copa do Mundo. E essa imagem é uma das imagens mais icônicas de todas as Copas do Mundo, né? Iekini comemorando e agradecendo aos céus pelo gol feito, né? E essa imagem, ela representa muito, como eu disse, todas as etapas que a Nigéria passou antes de chegar até essa Copa do Mundo. A etapa das frustrações de 89, de não conseguir ir para a Copa do Mundo, a frustração de não vencer a Copa Africana em 90, a frustração de cair na semifinal em 92, e aí chega em 94, principalmente Iekini, que viveu basicamente todas essas fases pela Nigéria, ele faz esse gol, e isso representa toda essa luta que a Nigéria, como nação toda, teve, né? Até porque, gente, a Nigéria, ela é um país com... Sim, eu acho que tenho certeza que tem mais de 200 etnias, digamos assim, comunidades específicas, com identidades específicas, né? E nem sempre tudo isso consegue se unir de uma forma tão pacífica, muitas vezes. E em 94, essa seleção da Nigéria representou e uniu, digamos assim, pela primeira vez, toda a Nigéria, independente do seu credo, independente da etnia, independente se é do sudoeste da Nigéria, do norte, do sul, torceu para a mesma equipe. E isso foi muito representativo, e essa imagem do Iekini comemorando o primeiro gol da história da Nigéria representa esse momento de união e de todas as fases que o próprio jogador passou pela seleção até chegar à classificação para uma Copa do Mundo e fazer aquele primeiro gol. A Nigéria, então, ela ganha esse primeiro jogo, ela massacra a Bulgária, que seria semifinalista depois, por 3-0, tá? O Iekini faz gol, depois o Amunique faz o gol, e aí é aquela comemoração histórica também, quando a gente fala da Nigéria de 94, dele fazendo uma dancinha, uma comemoração que é difícil de esquecer. E aí o Amokachi também faz o gol, na verdade o Amokachi faz o segundo gol e depois o Amunique fecha com o terceiro e com a dancinha. Então essa Nigéria começou muito bem aquela Copa do Mundo, tá? Com o Coxa no banco, tá? Se eu não me engano, ele nem entrou nesse jogo contra a Bulgária, por incrível que pareça, porque o Westerhoff tinha uma noção ali que essa equipe precisava ser mais coesa defensivamente, porque era uma equipe que tinha basicamente de ofício 4 atacantes, né? O Amunique, Fini George na direita, Amunique na esquerda e depois os 2 atacantes. Eram basicamente 4 atacantes ali. E se botasse o Coxa, por exemplo, para jogar contra uma equipe que era mais física também, como era essa equipe da Bulgária, uma Bulgária que era bastante física também, talvez a Nigéria perdesse os embates ali no meio de campo. Então a Nigéria vai depois para a segunda rodada e enfrenta uma Argentina, tá? A Argentina do mundo, e era uma Argentina, meus amigos, que era uma Argentina de
de Maradona, era uma Argentina de Batistuta, de Simeone e era uma Argentina, sobretudo, de Canidia. A Nigéria vai para esse jogo, inclusive faz o primeiro gol e essa é uma grande característica dessa Nigéria de 94. Ela não estava muito interessada se ia jogar com uma seleção top 1, top 2, campeão do mundo. A Nigéria simplesmente foi para jogar sem medo, respeitando suas tradições e acabou fazendo o gol no começo, né? O Siazia fez o primeiro gol, só que aí depois, os outros 2 gols que a Argentina faz são gols que eu quero acreditar como falta de experiência em Copa do Mundo, tá? Que são a Argentina, ela continuou pressionando, e aí eu acho que até ganhou mais fisicamente da Nigéria, que não estava tão bem quanto a Argentina. Canidia faz os 2 gols, vira o jogo para a Argentina, e ali a Nigéria tem a sua primeira derrota naquela Copa do Mundo de 94, mas olha só, cara, vai para a última rodada precisando vencer a Grécia e vence a Grécia com gol de Fini George e Amokachi, ou seja, ali chegando naquela terceira rodada, então a Nigéria tinha uma primeira fase muito interessante com 2 vitórias e 1 derrota, 6 pontos conquistados, classificação para a próxima fase na Copa do Mundo. E lembrando também, né, cara, porque a Nigéria ela tinha ali no seu passado, digamos assim, a nível continental, como exemplo, Camarões, o seu grande rival continental que havia feito uma boa campanha em 90, e ali com certeza eles já começaram a pensar, né? Será que dá para alcançar o feito de Camarões de Roger Milá? Aí chega naquelas oitavas de final e ia enfrentar nada mais nada menos do que a Itália, né? E aí era uma Itália que seria a finalista da Copa do Mundo de 94, mas mesmo assim, cara, interessante a gente falar, porque mesmo assim a Nigéria não se intimidou, cara. A Nigéria faz o primeiro gol contra a Argentina com o Amunique, e ali o Amunique, para mim, assim, vendo os jogos, analisando de uma forma bastante preciso, o Amunique para mim foi o grande jogador daquela seleção da Nigéria em 94, né? Ele faz o primeiro gol, só que aí depois a gente tá falando de uma seleção italiana que tinha Roberto Baggio, tinha Zola, que acabou sendo expulso depois no segundo tempo, e mesmo com um a menos a Itália, aos 43, 44 do segundo tempo, vai lá e faz o gol com Roberto Baggio, ele faz um gol, e assim, depois de muita pressão da Itália durante todo o jogo, após o gol da Nigéria lá aos 25, 26 do primeiro tempo, a Nigéria perde a intensidade, e aí Roberto Baggio faz o gol que empata e leva para a prorrogação. Assim, a Nigéria ficou muito perto de conseguir uma classificação para as quartas de final, e aí depois que fez o gol do empate, querendo ou não, a Itália cresceu, e aí, sabe aquele pênalti que o Roberto Baggio perdeu contra o Brasil em 94? Nas oitavas de final, ele acaba fazendo o gol já na prorrogação e acaba eliminando a Nigéria por 2-1, num jogo em que a Nigéria, depois que fez o gol, perdeu muito a intensidade, a Itália mereceu a vitória, mas ali acabava o sonho daquela grande geração que, na verdade, estava começando, né? Aquela geração depois ia dar frutos em 96, ia dar frutos na Copa do Mundo de 98, é importante a gente falar. Luiz, cadê o Canu? Cadê uma outra galera aí, Babangida? Cadê Taribo West? Essa galera ainda estava sendo campeã sub-17, porque em 93 a Nigéria foi campeã do mundo sub-17 e com essa galera, Canu, Taribo West, Babangida, mas isso a gente vai falar num outro momento sobre essa geração, quando a gente for talvez falar sobre a geração da Nigéria de 96, campeã olímpica. Ou seja, essa seleção da Nigéria se despediu daquela Copa do Mundo de 94 com um trabalho, sim, magnífico do Westerhoff, e aí eu tenho que elogiar, tá? Porque eu sou totalmente a favor das seleções africanas terem apenas técnicos africanos, mas em casos esporádicos a gente tem bons trabalhos de técnicos europeus que chegam no continente africano ou no futebol local, para ser mais exato, e respeitam o futebol local. O Westerhoff, apesar de ser holandês, era um cara que respeitava bastante o futebol nigeriano. Tanto é, como eu disse lá no começo, ele foi buscar as estrelas dessas equipes aí, em grande parte, no futebol local, no futebol nigeriano, não ficou inventando a roda, né? Olhou para onde as coisas estavam acontecendo, que era a liga local. Essa geração, por mais que chega na Copa do Mundo de 94, com boa parte dos jogadores não jogando na Nigéria naquela época,
mas porque boa parte que começou essa geração, lá em 89, 90, acabou, por causa do Westerhoff, profissionalizando ali mais a Liga Nacional na Nigéria, tendo bons contratos, né? E aí acabaram indo para outros mercados, belga, francês, espanhol e etc. E aí essa Nigéria de 94 surpreende o mundo com uma equipe que basicamente era a síntese do futebol africano, mas com uma qualidade, com uma inteligência fantástica, tá? Porque a maioria dos jogos que a gente vê da Nigéria, por mais que a gente vá focar nos gols, na velocidade, na técnica, todos os lances dessa Nigéria têm uma capacidade cognitiva e de inteligência de ler os espaços, de saber lidar com o jogo, uma força mental também, tá? Porque, pô, a Nigéria jogou contra a Itália, não temeu a Itália de Roberto Baggio, não temeu uma Itália que era de Sacchi, né, um dos maiores técnicos aí do futebol italiano, não temeu a Argentina de Diego Maradona, Batistuta, não temeu a Bulgária de Stoichkov, e isso tem muito a ver com uma capacidade mental de fortalecimento mental coletivo. Então, essa Nigéria, mais do que a técnica, mais do que uma capacidade de ousadia e de improviso, tá? Teve como um ponto-chave a capacidade cognitiva, a inteligência, uma capacidade mental muito grande para enfrentar as grandes seleções. E até porque, como eu falei, né, a Nigéria chegou como a 5ª melhor seleção do mundo em 94, e aí a gente já sabe o que deu. O que vocês acharam, galera? O que vocês lembram dessa seleção da 94, desse projeto? Porque talvez essa seleção, depois da Camarões, tenha sido a grande seleção que aqui no Brasil a gente conhece, né? Uma seleção que marcou toda uma geração, tá? Do futebol africano. Ela foi também depois referência para outras gerações da própria Nigéria, mas principalmente para outras gerações de outras escolas africanas. A geração de 94 da Nigéria é para sempre uma das maiores seleções que já jogaram nessa Copa do Mundo, até porque nem tudo é sobre ganhar, né? Tudo é sobre memória e sobre legados. Então, essa seleção de 94 do holandês Westerhoff, dos nigerianos Amunike, Olise, JJ Okocha, Fini George, deixou para sempre na memória de todos nós uma equipe que ousou, uma equipe que foi corajosa e não se importou se estava jogando com seleções europeias de ponta, com grandes craques, simplesmente foi lá e representou uma nação de basicamente 200 milhões de habitantes, né, que são os nigerianos que moram no continente e outros milhões de nigerianos que moravam na diáspora, que moram na diáspora, e a torcida, inclusive, da Nigéria se destacou muito naquela Copa do Mundo mesmo, como torcida organizada, foi outro valor interessante de se ver dessa campanha da Nigéria. Beleza, pessoal? Gostou da Nigéria da 94, da gente fazer essa lembrança, relembrar essa seleção histórica? Deixa o like nesse vídeo para que ele chegue mais longe e mais pessoas conheçam esse vídeo. Então só deixa o like aqui rapidinho, 5 segundinhos, não vai custar nada, tá bom? E se inscrevam no canal rumo aos 1000 inscritos aqui no Africamamba, que é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Conto com vocês para chegar lá no @africamambabr no Instagram e no @luisfernanfilho lá no meu Twitter. Tamo junto, galera. Até os próximos vídeos aqui do canal e assistam o Guia da Copa, que tá aqui possivelmente desse lado do card aqui. Tamo junto, fé!